Eu sou o Zota, sou jornalista, repórter multimídia e criador de conteúdo digital. Eu trabalho no estado de Minas há 8 anos e há 5 eu produzo e apresento o Show Te Falar, que é uma coluna semanal que mescla deboche e jornalismo. Hoje, o programa é o carro-chefe da produção de vídeos do AM e eu quero contar um pouquinho sobre como se deu o crescimento do meu espaço no jornalismo e também no marketing de influência. O Show Te Falar foi criado de uma forma bem espontânea, porque antes dele eu tinha um canal no YouTube onde eu falava sobre coisas da minha vida que eu estava em processos de descobrimento, como morar sozinho, prazer anal, matar baratas, uma loucura. E pasme, no auge dos meus 22 anos eu conversava com uma almofada de codinome Jorge. O Jorge era um travesseiro de gestante, e não me pergunte por que eu tinha isso, e também não me pergunte onde ele está agora, porque eu também não sei. Na época, Jorge era meu aliado para eu fazer alusões e metáforas sobre os temas que eu queria levantar. Porque quando eu personificava essa almofada, trazia leveza sobre um tema que poderia ser um pouco pesado para as pessoas. Mas na verdade era todo um teste de linguagem que eu estava experimentando para eu ver até onde eu poderia ir, o que as pessoas estavam preparadas para ouvir, o que elas estavam querendo consumir. A Liliane Correia, que é a minha chefe no jornal, viu esses vídeos, na época eu acho que eu tinha postado uns 3 ou 4, e ela mandou pro Carlos Marcelo, que é o diretor de redação do estado de Minas. E aí chegou a seguinte mensagem: Zota, queremos que você faça isso dentro do jornal. Aí eu pensei, gente, como eu vou conversar com uma almofada e falar sobre prazer anal dentro do grande jornal dos mineiros? E eu acho que essa dúvida eu tenho até hoje, porque nunca deixou de ser um desafio eu falar sobre tudo que eu quero num jornal tradicional, com seguidores e leitores super conservadores. Eu fazia parte do núcleo de mídias sociais, que foi idealizado pela Liliane Correia, e desde 2014 a gente tinha como meta colocar o estado de Minas para conversar com as pessoas que estavam nas redes sociais, tipo Twitter, Facebook, Instagram. O estúdio do jornal, que talvez era usado lá nos anos 2000 para fazer link ao vivo para a TV Alterosa, em 2015, quando eu comecei a usá-lo, era totalmente uma bagunça. Na verdade, era um depósito de caixas e nem a iluminação funcionava. Eu gravei o piloto no meio dessa bagunça, com a ajuda de 2 amigas repórteres, a Larissa Kimpel, que é uma das responsáveis pelo crescimento e amadurecimento desse produto, e a Carol Mansur. Uma segurava a luz de LED e a outra o microfone. Era a semana do Dia dos Namorados, então eu fiz um roteiro falando sobre alguns tipos de casais, jogando para o público se identificar. O piloto foi pro ar e ele alcançou umas 800 views, assim. Eu fiquei super feliz porque o meu vídeo de maior sucesso até então no meu canal do YouTube, com Jorge, a almofada, tinha alcançado 230 views. E com o vídeo no ar, eu recebi alguns tapinhas nas costas, assim, que eu nunca vou esquecer. Que era tipo um recado: eu admiro sua coragem, mas você vai ser muito atacado. Esse recado certamente se deu pelo fato de eu ser jovem, recém-contratado, até o ano anterior eu era estagiário, e pelo fato de eu ser gay. E eu mal podia imaginar que essa última característica seria a que mais me impulsionaria no mercado e a que mais me ajudaria a achar uma brecha para eu demonstrar toda a minha personalidade arco-íris dentro de uma empresa super tradicional. Esse contraste de uma persona gay e uma redação quase centenária com um background dava tipo um respiro ao atraso do jornalismo impresso e também trazia um posicionamento tímido da empresa sobre a comunidade LGBT. Mas o espaço para eu falar sobre minhas bandeiras abertamente, minhas opiniões, foi construído. Muita gente me perguntava, tipo assim: Zota, como te deixam falar isso? Zota, é sério? Zota, não tem censura? E eu acho que essas perguntas vieram ainda em 2015, quando eu lancei um vídeo falando sobre machismo. Eu usei uma história viral da época, que trazia uma mulher sendo escorraçada na internet, depois que o marido vazou um vídeo descobrindo a traição dela no motel. Você lembra? Caso Fabiola. Eu achei esse tratamento muito estranho. E aí eu questionei sobre como seria a reação das pessoas se o marido fosse o traidor. Ele viraria meme?
O caso Fabiola é o viral da semana. Tivemos memes, Fabiola ridicularizada, relações amorosas que não precisavam ser expostas. O que a gente tem com isso? Nada. Inclusive, Fabiola, um beijo pra você. Eu acho que o personagem mais idiota do vídeo foi o cinegrafista. Ele tava filmando tudo, deixando tudo ali muito registrado, colocando a cara no sol da Fabiola. Fabiola, o que você tava fazendo, Fabiola? Não interessa. Não interessa o que a Fabiola estava fazendo. Não interessa. A gente tem que parar pra pensar que esse vídeo que viralizou e tá todo mundo rindo, fazendo piada, ele tem abuso e agressão contra a mulher, né? Uma exposição que é uma exposição que ninguém tava querendo ali, nenhum dos envolvidos tava querendo aquela exposição toda. Eu acho que nem o marido ele queria aquela exposição toda, porque ele tava com a mão toda arregaçada, dando socos no carro, completamente surtado. O cinegrafista foi o mais esperto, porque apareceu só a voz dele, ninguém sabe quem é o cinegrafista. O que o cinegrafista faz? Como ele se reproduz? Não sabemos. Foi o primeiro vídeo que eu opinei sobre o fato mais bombado daquela semana. E esse vídeo alcançou mais de 90 mil views. E essa resposta do público fez que eu subisse alguns degraus de prestígio dentro da empresa. Então eu comecei a ter algumas cartas brancas para falar sobre os assuntos que eu queria levantar. Porque passava muito sobre os meus processos também de entendimento da sociedade. Então eu queria muito questionar sobre essas situações. E como eu fui conseguindo essa liberdade? Foi por meio do deboche e da ironia. E eu preciso valorizar muito essas duas ferramentas da comunicação, porque foi com elas que eu pude alavancar o programa e eu tive a oportunidade de colocar minha personalidade nele. Quando eu falo de jornalismo tradicional, o que você pensa de cara? Não vale falar que é o William Bonner. Eu penso logo numa estrutura de texto que segue um padrão, com as informações principais na introdução e no decorrer do texto vai sendo detalhado todo aquele fato. Por muito tempo eu questionei se eu estava fazendo jornalismo de fato, porque o Deixa Eu Te Falar é muito diferente do que as pessoas que acompanham o Estado de Minas esperam da entrega da notícia. Mas eu entendi que o Deixa Eu Te Falar nada mais é do que uma coluna de crônicas noticiosas em formato de vídeo. Resumindo assim, muito. Mas o grande peso e impacto que o Deixa Eu Te Falar tem até hoje é pelo fato dele estar hospedado num veículo tradicional. E isso faz dele um produto inovador e pioneiro em Minas Gerais. E eu vou ter que voltar a falar de visualizações aqui, porque foi por causa do engajamento das pessoas que eu obtive validação dentro da empresa e também fora dela. Um pouco mais de um ano depois da estreia do programa, eu fiz um vídeo sobre as musas sertanejas, que estavam no auge naquela época. E era muito legal acompanhar esse fenômeno das mulheres cantando sertanejo, tomando o lugar dos homens, que era o topo. Gente, eu sempre torci um pouco o nariz pra música sertaneja. Nunca gostei. Então, chegaram elas, Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, Nayara Azevedo, muitos demônios que estão aí na nossa vida, fazendo que a gente fique viciado nas músicas delas. E não podemos esquecer de Lady Gaga. Aí, gente, eu me entreguei mesmo. Me entreguei ao amor. Coloquei essas músicas no volume máximo, me esfreguei e me esfrega gosto muito. Me desculpa os vizinhos, mas é porque eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Essa hora da música dá um prazer, vocês não concordam? Eu gosto. Aí eu quis trazer esse tema para que a gente possa analisar algumas letras, essas canções. Então vamos pegar aqui a primeira, Simone e Simaria. Gente, o que eu mais gosto desse clipe é que quando uma canta, a outra seduz. Eu acho que isso compõe a vibe. Mais uma vez, eu coloquei a personalidade crítica nesse produto e dei a informação. Esse vídeo alcançou 570 mil visualizações. E eu acho que ele é um marco, tanto para minha carreira, quanto para a produção audiovisual do estado de Minas. E eu nunca consegui chegar nesse patamar de novo. Afinal de contas, né, 570 mil views não é todo dia que a gente consegue. Foi um grande viral na época, e as pessoas começaram a me parar na rua, que é uma coisa que eu ainda não consegui acostumar. Quando eu falo sobre esses processos de reconhecimento de público e construção de uma relevância e credibilidade,
eu gosto de falar que o Show de Falar ele sempre teve um caráter experimental. Ele meio que evolui junto comigo e ele é muito moldado a partir do agora. Ele só funciona se ele andar junto com a evolução da linguagem da internet. No intervalo de 2015 até o início de 2018, o Show de Falar acumulava cerca de 4 milhões de visualizações. Isso é mais de 1 milhão de visualizações por ano. Com esses números, algumas empresas viram potencial no produto e em 2018 a gente fechou o nosso primeiro vídeo publicidade dentro do Show de Falar. E esse foi meu gatilho para eu começar a estudar sobre marketing digital e o mercado de influenciadores digitais. E gente, eu tive muita dificuldade para aprender a precificar o meu trabalho dentro desse meio publicitário. Porque eu pensava assim, é tão fácil o que eu tô fazendo, é tão espontâneo, é tão a minha personalidade, como que eu vou precificar eu mesmo? E só depois que eu fui entender que eu tinha que precificar o meu talento para a comunicação. Então foi um desafio eu conseguir distinguir o meu eu comunicador de mim mesmo. Deu para entender? Profundo, né? E eu só fui entender e aceitar que eu era um influenciador digital quando esses conteúdos publicitários deslocaram do Show de Falar para o meu Instagram. Que aí eu comecei uma nova estratégia, que eu vou falar daqui a pouco. De 2015 até 2019, o Show de Falar era totalmente pensado e veiculado no Facebook do Estado de Minas e do Portal Ai. Só que o declínio da presença do público jovem nessa plataforma fez a audiência despencar. Em 2018 já era comum ler algumas notícias falando sobre a morte do Facebook, sobre como as pessoas estavam migrando para o Instagram. Com isso, a gente teve que pensar numa saída. Tipo, como vou conseguir manter a relevância do programa com o declínio do Facebook? E aí, a gente pensou no YouTube, que até então era uma plataforma que a gente nunca tinha explorado. E, gente, real, além de ficar atento aos números, eu sou uma pessoa muito inquieta. Se eu te falar virasse um flop na linguagem da internet, eu já pensava em acabar com o produto e fazer outra coisa. Vamos pensar em outra coisa, vamos reformular, vamos mudar tudo. Eu já ficava louca. E 2019 foi o nosso pior ano de audiência. Se a gente conseguia mais de 1 milhão de visualizações no ano, em 2019 a gente conseguiu acho que menos da metade. E eu tinha uma alta pressão de fazer esse produto voltar a ser o que ele era. Não tinha uma pressão do jornal, era minha comigo mesmo. E então, em novembro de 2019, eu e Larissa Kimpel, que eu citei no início do vídeo, a Larissas, nós estreamos uma versão com visual totalmente chroma key no YouTube. Ou seja, a gente tirou a redação como pano de fundo, mudamos toda a linguagem e visual desse produto. A minha ideia era que o Show de Falar tivesse mais cara de programa e menos cara de coluna. Então, eu pensei numa mistura entre TV pirata e comédia MTV. A estrutura ficou maior, a produção ficou maior, enfim, o programa ficou maior. E eu dividi a tela com a Larissa e a gente fazia sketches de humor e também trazia alguns convidados de BH para trocar ideia com a gente. Estava na minha casa, um pouco cabisbaixo, pensando nessa solução, e olhei para Britney, olhei para Bethânia e olhei para Bárbara, minhas 3 samambaias que ficam na minha sala. Eu vi também o quadro que eu mesmo pintei, com referência dos irmãos Pablo Picasso e Vittar, Tarsila do Amaral e Romero Brito ali. Enquanto eu pensava na minha vida, onde vou chegar, por que estou aqui, Larissa me mandou um zap que dizia: o pulmão do mundo são os apartamentos dos gays cheios de samambaia. E eu pensei, conheça a nova categoria de gays do Brasil! A bicha chão de taco veio para salvar o planeta. Ela cultiva plantas, ela é artista, ela é moderna, ela mora em apartamentos da região central de todo o Brasil e das grandes cidades. Bicha chão de taco, se você não tem uma, compre agora e ela vai aguar todas as suas plantas 2 vezes por ano. Foi uma mudança radical de linguagem e eu achei naquele momento que a gente estava renovando o produto, que ele estava sendo novo. E eu estava muito empolgado em vê-lo crescer dessa maneira, da gente conquistar outros espaços, outros públicos. Entendeu o caráter experimental que eu cito desde o início do workshop? Essa produção mais robusta, obviamente, se encerrou
quando começou a pandemia e eu fui obrigado a fazer home office, porque não dava, né? Realmente não dava. E foi a partir do isolamento social e quarentena que eu vivo o segundo auge do Deixa Eu Te Falar, agora no Instagram. Com o trabalho remoto, o programa precisou voltar às origens. Mais simples, mais opinativo, com mais cara de crônica. E desde então eu faço toda a produção, desde o roteiro até a edição final, totalmente focado no Instagram. Oi, você! A vida na quarentena é muito melhor quando tem fofoca. Porque a minha rotina, por exemplo, ela está completamente desinteressante, monótona, tediosa, sem relevância. E a fofoca me permite olhar para outras vivências e dizer: eita, brother. Mas pensando que a fofoca é vista pelas pessoas como uma coisa depreciativa, eu vou chamar fofoca de análise social. E assim como vou chamar fofoca de análise social, eu vou chamar Flor de Lis de Flordelis, porque eu não consigo ler o nome dela de outra forma. Flordelis tem 59 anos e tinha 33 quando se casou com Anderson do Carmo, morto em junho do ano passado com 30 tiros em Niterói. Anderson tinha 17 anos quando se casou com Flordelis. E pasme, antes disso, Anderson era filho adotivo de Flordelis e namorava a filha biológica dela, a Simone. Se antes Flordelis era mãe adotiva e sogra de Anderson, ela passou a ser esposa. E foi aí que eu encontrei brecha para entender as minhas duas personas dentro dessa rede social: o jornalista cronista do estado de Minas e o influenciador digital no meu perfil pessoal. Em vários momentos, essas personas se aliam, mas está cada vez mais nítido a diferença. Se no Instagram do EM, meu foco é produzir jornalismo, com crítica social, levantando questionamentos sobre fatos do cotidiano, no meu perfil pessoal, o meu foco é me aproximar dos seguidores fiéis do Deixa Eu Te Falar, fidelizar esse público e, consequentemente, firmar parcerias publicitárias. Com isso, o Deixa Eu Te Falar não fica poluído com material comercial e eu ganho mais credibilidade jornalística nesse quesito. Só pra vocês terem uma ideia, de 2018 até 2020, eu fechei parcerias comerciais com pelo menos 10 empresas nacionais e locais de vários ramos: Cervejaria Ambev, Drogaria Araújo, Unimed BH, Una, Brahma, Fiat, Itaú Power Shopping, GNT, BH Airport, enfim, muitas marcas. Além de buscar engajamento nas minhas redes e nas redes delas, essas empresas buscam posicionamento de mercado, aliando-se à credibilidade construída no Deixa Eu Te Falar. Então, agora eu vou falar sobre os números que o produto alcançou no Instagram até então. Desde março deste ano, já são 560 mil visualizações acumuladas, cerca de 100 mil visualizações por mês, o que coloca o Deixa Eu Te Falar no patamar que ele era há 2 anos, ou há 3. Ou seja, o Deixa Eu Te Falar voltou para o topo das produções mais assistidas e de maior engajamento dentro do Instagram do estado de Minas. Acho que deu para entender agora a questão que eu levantei sobre o Deixa Eu Te Falar só funcionar se ele acompanhar a linguagem da internet. Ou não. Pelo amor de Deus, espero que tenha dado. E eu acho que isso serve para o jornalismo como um todo. Moral da história: a gente tem que se atualizar sempre e preciso aproveitar o tema do TEDx para falar: reinvente-se.